Qual o risco de veículos leves usarem uma via sinalizada com a placa R39? Aqui tá, essa placa tem um caminhão aqui dentro e ela não tem proibição para caminhões. Se ela não tem proibição, significa que ela é exclusiva para esses veículos. Ficou bem estranho aqui, né? Tentei escrever um exclusiva, ficou um cifrão, depois um via no final. Exclusiva, vocês entenderam, né? Aumento da probabilidade de colisões com caminhões. Exatamente. Aqui só pode circular veículo de grande porte, caminhão. Aí um veículo leve vai e usa essa via, a probabilidade de colisão vai aumentar. Letra A, resposta. A letra B fala de redução de risco, não é nenhum risco, nenhum é casca de banana, onde tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. Melhoria da fluidez geral, vai melhorar a fluidez, o trânsito vai fluir melhor? Não. Letra A mesmo. Quando há duas placas de velocidade diferentes, uma para automóveis e outra para caminhões, bora lá. Automóvel, caminhões. Duas placas. De baixo vem escrito automóveis ou veículos leves. Normalmente vem assim, veículos leves tem uma velocidade. Veículos pesados, outra velocidade. O motorista deve fazer o quê? Escolher o limite maior? Seria essa, gente? Obedecer ao limite correspondente ao seu tipo de veículo? Exatamente, né? Se eu estou num veículo leve, eu vou observar a velocidade estabelecida para o veículo leve. Se eu estou num veículo grande, pesado, caminhão no caso, eu vou usar. Então, óbvio que a resposta é a letra B. Se você ainda tinha dúvida, numa questão dessa aqui, você pode usar a técnica do elefantinho. Ó. Alternativa curta, alternativa curtíssima, alternativa curta, alternativa longa. Quando tem uma alternativa que destacadamente ela é maior do que as outras, a gente chama ela de elefantinho. E o elefantinho é 80% de chance de ser a resposta. Então, mesmo que você não soubesse a resposta, para chutar, com essa técnica você acertaria. B de bola. Quando passar pela placa A14, essa placa aqui, como essa em seguida, e encontrar um semáforo que estiver intermitente, piscando em amarelo, intermitente quer dizer acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O que o condutor deve fazer? Parar obrigatoriamente? Não, o sinal do semáforo que te obriga a parar é o vermelho. Aqui no caso está no amarelo. Então, obrigatoriamente, você não precisa parar, não. Reduzir a velocidade? Ok. Prosseguir com atenção? Ok. Se vier alguém, aí você cede a passagem para ele ali. Aí tudo bem, eu concordo. Essa letra B certamente vai ser a resposta. Ignorar o sinal? O ignorar, já falei outras vezes, vou repetir. O ignorar você vai substituir pelo tô nem aí. Existe isso no trânsito? Tô nem aí para o sinal? Se fosse para tá nem aí, o sinal não teria sido colocado ali, né? Acelerar para aproveitar o sinal. E aproveitar, gente, é porque tem... Quando o semáforo está funcionando nas três luzes, verde, amarelo e vermelho, e ele muda para o amarelo, tem gente que acelera, que é para passar antes dele fechar. Apesar de ser um erro, não chega a ser uma infração de trânsito, mas é um erro, um perigo. Apesar desse ser um erro, nesse caso aqui, não vai mudar para o vermelho. Por quê? Porque ele está no intermitente. Quando o amarelo fica piscando. Não sai do amarelo. Normalmente o órgão de trânsito vai fazer isso em dias e horários com menor movimentação, menos fluxo de veículos. Então não há necessidade do sinal ficar fechando. Ele bota só no amarelo piscante, que é o amarelo intermitente, e todo mundo que chegar ali diminui a velocidade, deu para passar, passa, não deu, espera. Então essa aqui é a resposta. B de bola. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Que atitude deve ter o motorista de carro ao ouvir a placa R32? Estou vendo aqui um ônibus e essa placa não proíbe ônibus, porque ela não tem a tarja proibitiva. Se ela não proíbe, é porque a circulação aqui é exclusiva. Circulação exclusiva de ônibus na faixa ou pista onde a placa está. Parar sobre a faixa? Então o que o motorista tem que fazer? Parar sobre a faixa, motorista do carro. Não tem nada a ver isso aqui. Não entrar, claro, porque isso é exclusivo para ônibus, ou circular na faixa exclusiva para ônibus. B de bola, essa é a resposta.
Renata vê a placa R8B próxima à entrada de um túnel. Por que a manobra é proibida nesse local? A manobra, que a questão está dizendo, é a manobra regulamentada pela placa. Ó. Essa placa aqui, ela proíbe mudar de faixa de trânsito. Ela proíbe mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda. Não pode. É isso que essa placa está proibindo. Por que aqui na entrada do túnel essa manobra é proibida? Porque o espaço é reduzido, pode ser, e a visibilidade lateral é limitada. Pode ser, faz sentido. Vou deixar isso aqui marcadinho assim. Porque o piso é de concreto? Não tem nada a ver essa placa com piso de concreto. Porque há radar de velocidade? Não. Porque o túnel é iluminado? Não. Letra A mesmo é a única que faz sentido. Ricardo dirige à noite e percebe a placa R8A. Essa placa aqui, ó, próximo à saída de um túnel. Qual é o motivo da proibição? Agora é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Não pode mudar de faixa. Garantir a fluidez e evitar cruzamentos de trajetórias na saída. Está saindo de um túnel. Normalmente já tem aquele problema do lusco-fusco. Você sai de um ambiente escuro, que é onde a única iluminação que você tem é a iluminação artificial de luzes, e entra num ambiente iluminado pelo sol, por exemplo. De cara você já perde ali um pouco da visão por causa daquele lusco-fusco, aquela luz forte do sol no seu olho. E aí você está ali, cruzando fluxos na saída de um túnel, porque quando você sai de uma faixa e muda para outra, pode ser que você não tenha visto o veículo que está vindo atrás, pelo seu retrovisor. Tá vendo? Então faz muito sentido. Essa aqui é a resposta. Se tivesse que chutar, a gente chutaria nela também, porque ela é o elefantinho, né? Alternativa curta, alternativa média, alternativa longa. Ó. Deu mais de uma linha, chegou a dobrar. O elefantinho, 80% de chance de ser a resposta, nesse caso é ele mesmo, pode marcar. Ricardo trafega à noite e vê a placa R5A, essa placa aqui, em um trecho de pista simples. Pista simples quer dizer, não é pista dupla, é uma via só, ali vai e vem carro, e o que ele deve fazer? Aguardar no meio da pista para virar. Essa placa proíbe retornar, ela não proíbe virar, não. Então, se tiver uma entrada à esquerda ali, numa via onde é mão dupla, o certo seria sim, ele ficar no meio da pista e virar quando o trânsito estiver livre no sentido contrário. Essa placa não proíbe virar, ela proíbe retornar. Mas aqui também não está falando nada de situação onde tem entrada à esquerda, ficou assim, aquele meio certo. Encostar no acostamento e manobrar. Não falou nada de acostamento aqui também. Ficou o mesmo caso da de cima. Diríamos, e que manobra é essa? Né? Que está falando manobrar. Se for a manobra de retorno, que a placa está proibindo, nem pode. Então aqui ficou vago. Que manobra é essa? É virar? É retornar? Que manobra é essa? Não diria nem que é um meio certo. Essa aqui eu já vou eliminar. Continuar no sentido da via e só retornar onde for permitido. Tudo bem. Se a manobra que ele pretende fazer é de retorno, ele não pode fazer a manobra aqui, porque aqui a placa está proibindo. Ele tem que continuar no sentido da via, só retornar onde for permitido. Professor, mas esse só aí é uma casca de banana. Isso ensinou que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Pois é, 90% não é 100%. E nesse caso, o só não tornou a alternativa falsa. Professor, então não posso confiar nesse macete? Pode sim, 90% você pode confiar nele. De cada 10 vezes que você usar esse macete, em 9 ele vai te ajudar, uma não. Ah, mas aí eu perco essa uma, beleza, e vai deixar de usar o macete e deixar de ganhar 9 nas outras situações? Ok? Aí é uma escolha sua. Letra C é a resposta. Se o condutor avança por engano em uma rua com a placa de sentido proibido, o que deve fazer imediatamente? Aqui não trouxe a placa, mas esse aqui decorou, né? Estudou, você sabe que placa de sentido proibido é uma placa de regulamentação com a setinha apontando para frente e uma tarja proibitiva. É essa placa aqui, ela tem que estar na sua mente. Já trouxe o significado da placa, você já sabe qual que é. Ele entrou por engano. O que ele tem que fazer? Dar marcha ré no meio da pista? Ao dar marcha ré não é adequado nesses casos. Nesses casos, não, em caso nenhum. Marcha ré é só para pequenas manobras. Ainda mais no meio da pista, que de forma perigosa. Parar em local seguro.
Retornar ao sentido permitido. Isso aí. Voltar pegando o sentido permitido. Ignorar eu tô nem aí. Eu tô nem aí não cai bem, né? Continuar até o fim da via. Pô, ali é contramão. Você está entrando numa via onde o sentido não é permitido naquela direção. Você vai até o final dela? Sabe-se lá o tamanho dessa via? Não. Sobrou mesmo a letra B de bola para nós. Tiago encontra a placa R6A, acompanhada da inscrição, exceto táxi. O que significa? Essa inscrição quer dizer, essa informação aqui, ó, ela vem debaixo da placa aqui, ó, debaixo da placa. E o exceto, tem gente que tem dificuldade para lidar com o exceto, não entende muito bem. Aí faz o seguinte, substitui o exceto pela palavra não. E lê de novo. O que é que essa placa proíbe? Estacionar. Ninguém pode estacionar ali. Táxi também? Não, táxi não, ó. Não táxi. Táxi pode estacionar no caso. Sacou? Bora lá. A proibição vale para todos, inclusive táxi. Não, não é inclusive táxi não. Que tá falando que táxi não, ó. Tá fora. Somente táxis podem estacionar naquele local? Exatamente, táxi pode. Os outros veículos ninguém pode. B de bola a resposta. Professor, a casca de banana aí, ó. Pois é, casca de banana é aquele lance que eu expliquei. 90% de chance da alternativa ser falsa. Mas 90% não é 100%. E nesse caso, não caiu nos 90%, caiu nos 10%. A alternativa não é falsa, essa é a resposta. B de bola. O que o condutor deve fazer antes mesmo de ligar o carro? Tem um monte de coisa que ele tem que fazer, né? Mas vamos ver o que as alternativas trazem para a gente. Testar o som e o ar-condicionado. Hoje em dia o pessoal não esquece dessas duas coisas, não. Mas está falando que ele deve quer dizer, é dever, obrigação, ele tem que fazer. Isso aqui ele pode fazer se ele quiser, problema nenhum. Mas ele tem que fazer isso? Não. Verificar itens básicos como pneus, freios e cinto de segurança? Exatamente, isso ele tem que fazer sim. Conferir se o rádio está funcionando, é o mesmo caso anterior aqui, né? Ele até pode, mas ele não tem que fazer. Ajustar o banco depois de sair da garagem? Apenas depois de sair da garagem? Apenas é casca de banana. Ontem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Sobrou mesmo a letra B de bola pra gente.